E olha aí o que eu trago dessa vez aqui no vídeo dos 30 anos da revista Herói aí, ó. A formatão número 114 com quem na capa, velho? Justamente uma das grandes e esperadas estreias da época nos cinemas do filme de Batman e Robin. Mais um do Joel Schumacher aí agora com George Clooney. E ainda temos mais o Leigand e o Suki Uramesh, mais Sailor Mart, Star Wars, aquele guia definitivo, The Tick, o Máscara e vamos ver mais depois da vinheta. Direto de Hollywood, vamos ver então. Pô, caramba, aqui trazendo o edital do André. Nessa aqui eu dei uma lida um pouco antes, falando como é que ainda estava tendo uma certa confusão onde colocar a revista nas bancas nesse formato aqui, ó. E aí o André falou que às vezes ela ficava misturada com os quadrinhos de formato americano ou revistas especializadas ali em cinema, como a 7 e a Videonews. A Videonews eu vi pouquíssima dela, mas a 7 eu já tinha acompanhado algumas coisas, que realmente, né, é desse tamanho aqui. E aí o André falando pra nós, fãs, né, cara, dar aquela dica pro jornaleiro, porque senão a gente ia procurar na banca, a revista ficava um pouco escondida, misturada com as demais lá. Mas ela ganhou evidência fácil ali, pelo menos nas bancas que eu costumava ir, então foi bem tranquilo de encontrar, sem problema nenhum. E olha quem que aparece nessa edição aqui, numa contracapa, o grande Godzilla, né? Para muitos considerados o pai do Tokusatsu, isso mesmo. E aqui mostrando sobre a morte do produtor da série, né? O Tomoyuki Tanaka, ele faleceu naquela época aos 87 anos, um produtor da série. E aqui eles dão uma ênfase em relação a quem que era realmente os criadores, né? Um deles é até o próprio Tsuburaya, que depois criou o Ultraman, mas falou do papel que era desse produtor muito conhecido e querido pelo público de Godzilla, porque ele foi aquele que injetou, né, recursos financeiros ali para levar o grande monstro para o cinema, cara. Uma perda ali, né, com toda certeza. Aqui diretamente do cinema nós temos sobre o filme A Relíquia. A Relíquia, eu nunca assisti ele em cinema, eu fui alugar, né, cara, era sobre um monstro que estava atacando um museu e era daqueles naipes de cultura aqui no Brasil, né, nas florestas amazônicas. Tinha o Tom Sizimori, né, e tinha aquela Linda Hunt, uma baixinha, que fez um Tira no Jardim de Infância e demais outras produções. Era um trailer assim um pouco trash, né, cara, mas com algumas coisas do charme do estilo de filme. Eu gostava pra caramba, cara, peguei, é legal. O monstro é feio demais, bicho. É uma mistureba danada lá. Tem algumas coisas nele que lembram o Predador. Vocês já assistiram Uma Relíquia? Cara, recomendo, viu? Não é o melhor filme, a melhor obra da história, não, tá? Mas foi dirigido pelo Peter Hyams. Peter Hyams, ele fez o Time Cop com Van Damme. Bem legal. Aqui mais mostrando primeiras fotos do filme do Mr. Magoo, né? Aqui com Leslie Nielsen. No caso, aqui ele tá de chapéu, mas eu lembro que tinha lá mostrando sem o chapéu, que no caso ele tava calvo, né? Que era na época assim do Mr. Magoo. Se bem que o Mr. Magoo do desenho era careca. Aqui nós temos mostrando também mais sobre o próximo filme do Harrison Ford, que era o Força Aérea 1, que segundo, falando aqui, eu não procurei acompanhar na época se teve um grande retorno, naquele filme Inimigo Íntimo, com o Brad Pitt. Aqui, mais abaixo, sobre um filme da Liv Tyler, Jennifer Connelly, e olha aqui, ó, um jovem Joaquim Fênix, do filme, acho que Laços de Paixões, mas aqui tá Invented About, no caso, juntando as beldades, bicho. Aqui foi um sonho realizado, como diz, né, aqui na revista. Aqui mostrando sobre o Schwarzenegger ter feito uma operação na aorta, na época, né, fiz agora porque ainda sou jovem e forte.
E uma curiosidade sobre Star Trek de 640 milhões de dólares foi quanto a série cinematográfica de Jornada nas Estrelas já faturou nos Estados Unidos, suficiente para garantir mais um filme ali de 98. 96, 97 ali foi o Primeiro Contato e depois veio o 9, Insurrection. E aí, totalizando o que? 10 filmes, né? Tivemos posteriormente o Nemesis, ali fechando a filmografia com o Jean-Luc Picard e a galera da nova geração. Mais coisa do cinema aqui, ó, trazendo O Mentiroso, novo sucesso do Jim Carrey, estreia hoje no Brasil. A revista é de abril. Olha pra você ver. Filmão, realmente muito bacana, que ele mandou bem demais. Já assistiram O Mentiroso? Não é possível que não, gente. Meu Deus. Em vídeo, Sangue e US Mangá chega em vídeo porrada. O certo, Sangue e Porrada, US Mangá chega em vídeo. Caramba, muito bacana. Eu cheguei a ver alguns, mas ali eu já gravava os episódios do US Mangá direto da televisão. Eu ia sair para treinar, deixava programado lá e pronto. Mas eu acho que as versões em vídeo elas já estavam ali, né, no caso sem cortes, né, cara. E aqui, ó, o Fatal Fury 3, que não foi exibido, infelizmente, cara, mas era do selo US Mangá. Abaixo, um filme com uma produção do Quentin Tarantino, Eles Matam e Nós Limpamos. Tá? É esse mesmo nome, tá, gente? Uma comédia para sons de humor negro e filmes do gênero. Tinha o William Baldwin no filme e uma menina lá, que eu esqueci o nome dela aqui, mas eu coloco para vocês em algum lugar aqui. Pra mim não muito conhecida, cara, mas o filme era muito bacana, viu? Zoeira da porra isso aqui, velho. Na seção quadrinhos, aqui o grande Wolverine de Frank Miller, desenhado por Frank Miller numa história das aventuras do Kaijun na Terra do Sol Nascente, escrita pelo maravilhoso Chris Claremont, né? E mais um pouco aqui dos melhores de Wolverine foram lançamentos que tinham saído no Brasil, né? Publicados, diga-se assim, até com um certo atraso, como a gente bem lembra, como é que era a janela para alguns desses títulos chegarem aqui, mas caramba, vale muito, viu? Essa história escrita pelo Chris e desenhada pelo Frank Miller, muito boa. Na seção games, eu tinha ela pequenininha aqui, ó, falando um pouquinho rapidamente de Mario Kart, do Nintendo 64, e na seção shopping, figurinhas, né, daí do Mickey, no caso do mundo Disney, mostrando aqui o Gênio, o Pateta, o Simba, e o Mickey, caracterizado naquele personagem do longa Fantasia. Aqui eu acho interessante, realmente, né, SBT traz a série criada pelo Capitão Kirk. Eu não lembro de ter assistido a série na TV aberta, a não ser as fitas de vídeo que contavam, né, as aventuras do detetive, né, que lutava contra o reino de Ticor, que era uma droga, uma espécie de chip que você injetava na pele, cara, e mano, você viajava. Mas aqui com o grande ator que fez o B.J. McKay, é um dos grandes sucessos que eu lembro assim que ele tinha feito, bem mais jovem, lógico, quando passava no SBT esse eu vi, e o William Shatner, o grande Kirk. Aqui o Kirk, no caso, o Shatner, né, ele era dono de uma agência de detetives, agência de detetive Cosmo, e tinha uma influência, né, com alguns contatos do governo. Ele tira o detetive, esqueci o nome dele aqui agora, dá pra você ver, pra ele combater esse reinado do Tico e demais situações que acontecem no seriado. Tem até a participação de um outro ator aqui, que ele é um dos hackers, tanto que eu lembraria muito dele, porque em 97 veio a série Terra Conflito Final, tem um personagem que trabalhou aqui também, sendo um grande hacker na série do Tico. Vale a pena, tá? Mas com aqueles efeitos, aquele enredo todo bem ali anos 90, de repente tem gente que não vai gostar. Eu gosto de ficção, sou fã do William Shatner, então vale a pena. Pena que só teve uma temporada. Aqui, logo abaixo, na edição anterior, eu já tinha falado sobre a herói que tinha assistido a Malu Mader como a Justiceira. E eu tava falando da nossa Dama de Ouro, era justamente aqui, ó, a Kate Mahoney. É o nome da personagem lá da série Dama de Ouro, que passava aos domingos. Aqui no caso, a personagem da Malu Mader, ela tá lutando, né, cara, enfrentando traficantes que sequestraram o filho dela, velho, bicho pega.
Aqui na revista Rolling Stone eles fazem uma montagem bacana com a Gillian Anderson no colo do monstro do pântano. e monstros e filmes de estilo B, né? Aquele filme de terror B. Mas ela quer, ficou bem legal, cara. Aqui, infelizmente, falando sobre a troca da série The Nanny com a Fran Drescher, na Record eles tiraram ela para colocar alguns filmes, né, de faroestes. Aqui uma das justificativas é que fica difícil colocar seriados de meia hora na programação. O SBT fez muito isso com bons seriados, sitcom também na época, durou um certo tempo, passava um diferente a cada dia, mas depois, né, ficou no esquecimento. Foi bem aquela coisa assim de inchar, preencher a programação, mas depois, no final das contas, não deu muito certo. E aí você tinha que migrar para TV a cabo, se você quisesse dar continuidade, né, às séries que você de repente curtiu ali. Dublado era mais ou menos, mas legendado era bem melhor e não ia ter como, né, fazer isso na TV aberta no horário que eles exibiam. Mas eram séries legais. Tinha uma delas lá que era do Joey, de Friends, só que depois da série ele mudou para Miami. E ele ainda continua ali tentando a carreira de ator, entre outros personagens e tal, mas não tão bom quanto Friends. E aqui na contracapa, né, os dois detetives da série Tickler. Esse ator, já até comentei, ele já faleceu, infelizmente. No Correio da Herói nós temos aqui um desenho do bairro Milionários em Belo Horizonte, uma mistureba de Batman com o Homem-Aranha, um desenho aqui do Yusuke Urameshi. Aqui o Elvis, né, que ficou legal essa parte aqui. O Elvis deve ter adorado, velho. Aqui mostrando sobre alguns contatos também que a revista Herói ela fazia, né, uma divulgação, fã-clubes e tudo mais. E aqui mostrando também que, ó, aqui, ó, a Herói já tendo seus e-mails, né, para quem quisesse mandar diretamente ou escrever carta. Eu nessa época que eu mandava era carta ainda. E aqui finalmente, né, uma matéria legal sobre Yu Yu Hakusho contando a origem do golpe Reigan, ou Reigan, né, a arma sobrenatural do Yusuke. Escrito no original é com R, mas a pronúncia ali muito L aqui no nosso dialeto, então ficou Reigan. Alguns falavam era o Kamehameha, né, do Yusuke. Sacanagem, mas lá na frente esse Reigan, ele ganha essa proporção assim, bem Kamehameha, só que sai na ponta dos dedos, né, cara? Marcelo Del Greco falando aqui como é que foi, falar um pouco, né, nessas páginas aqui, como que o Yusuke, né, desenvolveu o Reigan. E logicamente um poder que ele despertou ali junto com o Koema, ele deu até um Reigan na nuca de um dos supervisores lá da escola, não sei se vocês lembram, cara. E posteriormente ele teve esse desenvolvimento da energia espiritual ali treinando com a Genkai, transformando o Reigan em várias ramificações. Dentre elas, o Shotgun. Aqui um pouco sobre a saga ali, mostrando o Apocalipse na Idade das Trevas. Cara, bicho. Isso aqui foi um momento quando teve uma onda do cristal, como é que é, Macrã, em que, cara, mudou-se a realidade da Terra. E nessa realidade o Xavier tinha falecido, né, cara? O bicho estava pegando para outras proporções. A X-Men estava dividido em equipes. Só o Bishop tinha lembranças de que a realidade ela tinha sido mudada. Tem equipe chefiada pela Vampira, outro chefiado por filho do Magneto. Cara, uma bagunça, tá? Nessa Idade das Trevas. E é aquela ali quando os mutantes, né, cara, já não sofriam tanto assim, já começou a sofrer mais ainda. E olha só que coisa mais linda. Esse posterzinho aqui de 2 páginas da Pamela Anderson, essa mulher mais desejada das praias de Malibu, se não dizer do planeta naquela época, né? Aqui ela tá simplesmente maravilhosa. Não apenas aqui, mas um pôster digno aqui, mostrando todo o seu charme e beleza. E aqui mais uma contracapa trazendo o visual de Batman e Robin, Chris O'Donnell, George Clooney no 4º filme da franquia, trazendo aqui o Comissário Gordon, desde do primeiro, hein, né? Bem aquele lá chefão,
né? Mostrando aqui o George Clooney no seu papel lá em Plantão Médico, a Alicia Silverstone, no caso, fazendo a Batgirl. Cara, aí é foda. Eu fui ver esse filme com um casal de amigos meus e uma amiga, e cara, valeu muito a diversão em assistir o filme. Você ir no cinema lá, curtir e tal, é bacana, mas lá, você vai ver nos treinos no filme e você fica, pô, velho, sobrinha do Alfred, isso aí, vou te falar, cara. Adaptação, como é que fala? Liberdade criativa, mas sobrinha do Alfred, mano, bicho. Aí rebentou. Aí é difícil defender, né? O que a gente pode falar de contrapartida que é uma menina muito bonita, ficou legal como Batgirl, a Uma Truman, como era venenosa, o visual ficou legal demais, mas esse Bane aqui, meu Deus do céu, velho. Olha essa do Arnold Schwarzenegger fazendo o Senhor Frio. Esse filme vai gelar sua espinha. Nossa, é difícil, viu? Realmente foi difícil defender. A pegada que eles fizeram para esse quarto filme, infelizmente, tipo assim, não agradou. Não ficou legal, né, no final das contas. Quando você faz aquela análise direta, é difícil. Tem umas coisas no filme que já destoam bastante do próprio 3. E olha que é o mesmo diretor, velho. Sabe? Infelizmente. São bons atores, com toda certeza. Algumas coisas, como eu disse, visuais assim, ó, funcionando, né? Os bate-arpões, aquela ideia de levar armaduras para o cinema, ok, tudo bem. Mas, mano, o enredo em si, cara, pra mim foi lamentável. Infelizmente. Mas que valeu ir no cinema? Ah, com certeza valeu. Aqui mostrando um pouco mais, né, sobre as produções e as boatarias. Por quê? Caraca, velho, já vamos falar então sobre um quinto filme do Batman. E aí, bicho, veio aquelas boatarias falando assim, cara, a gente imaginando como seria legal o quinto filme com o elenco tal. E aí mostra que a Jennifer Connelly sendo a Thalia, a Christina Applegate de Um Amor de Família sendo uma Arlequina. De repente, né, cara, quem sabe, não sei, uma Harley Quinn, já pensou? Uma Harley Quinn, quem sabe? O McDowell já até participou de filmes de Star Trek, aquele 7. Ele como um espantalho. Aqui realmente ficaria legal. Mais novo ali, ele fez um polêmico filme muito foda de assistir. Tirem as crianças da sala. Laranja Mecânica, velho. É baseado no livro. Aqui eles deram uma viajada também do Clint Eastwood fazer o Ra's al Ghul. Ou seja, o Clint Eastwood fazendo Ra's al Ghul, pai da Thalia. Cara, poderia, igual eu tô falando, fazer um puta elenco pra um filme do Batman, mas, caramba, se mantesse o enredo assim, não ia dar não. Ainda bem que mais pra frente veio o Batman, né, de Christian Bale, com aquela visão do Nolan, que, cara, querendo ou não, né, é uma trilogia de muito respeito até hoje, que se superou muito a sua antecessora. Aí aqui imaginando aqui o Cara de Barro feito por computação gráfica, e por coincidência tá pra sair filme do Cara de Barro. Aqui um pouco mais sobre o Tic e o Máscara nas manhãs do Angel Mix, né? Dois heróis assim bem bobalhões, bestas, fazendo aquela palhaçada toda, mostrando aqui algumas das frases do The Tic, uma delas aqui, ó. Nossa senhora, e uma do Máscara aqui, né, que é aquele assim, que demais, ou alguém me segure, né, aqueles bordões bem característicos. Uma coisa que eu tenho de boa lembrança é o jogo do Máscara pro Super Nintendo, muito divertido também, e gente, bicho, contrasta totalmente ao que foi o Máscara nos quadrinhos, viu, totalmente. E mais um pouquinho de Guerra nas Estrelas ao Retorno de Jedi, a Galeria da Galáxia, trazendo aqui mais um pouco daquele ABCD, né, dos elementos que a franquia apresentava, desde personagens, equipamentos, planetas e tudo mais. Vindo aqui da Executor, né, uma nave, tá bom? Nós temos aqui o grande Han Solo, o Lando Calrissian, o conceito do Jedi, tá bom? O planeta Hoth, que por falar em planeta Hoth, aqui nós temos a Leia Organa, o Luke Skywalker, Mos Eisley, ali a cidade, né, espaço-porto no planeta de Tatooine, onde Luke e Obi-Wan conhecem Solo, o Palpatine, como é que é? Wampa, aquele bicho que matou, até tava comendo o animal lá, aquela montaria do Luke lá em Hoth e machucou,
o rosto dele. Aqui mostrando, cara, até para justificar como é que o Luke tá com uma cicatriz. Eu falei na edição anterior, né, no vídeo, sobre o Mark Hamill, né, ter sofrido um acidente e tal. E eles resolveram fazer ali, cara, uma justificativa, uma cena ali, né, cara, até pra mostrar do porquê que ele aparece com uma cicatriz no rosto, posteriormente ali. E aqui o grande Yoda. Fechando, hein? Fechando essa galeria aqui de curiosidades, tá? De Star Wars. E no Arquivo Herói, nós trouxemos 2 aqui dessa vez. A grande série, pra mim, Babylon 5. Babylon 5 ela é de 1993, no mesmo ano que tinha saído também a série Star Trek Deep Space Nine. Tanto que ficou aquela coisa, quem copiou quem. Mas uma vez eu tinha visto que elas saíram, acho que até no mesmo mês, ou um intervalo de 2, alguma coisa assim. 5 temporadas, uma abarrotada de filmes especiais para vídeo. Vale demais a pena assistir. Aqui temos os personagens, dentre os personagens principais, o grande capitão John Sheridan, que, para quem lembra aí, ó, se você forçar um pouquinho a memória, né, esse aqui é o Bruce Boxleitner, que participou dos filmes do Tron. É exatamente o primeiro filme lá com o Jeff Bridges, e participou também do Tron Legado. Ele faz até uma aparição no filme. Ah, falar nisso, vocês viram Ares? Pois é, aqui ele faz o grande John Sheridan, um dos personagens principais, se não o. Mas ele aqui ele entrou na segunda temporada, porque na primeira temporada o capitão, né, o responsável de Babylon 5 é uma estação espacial, era o Jeff Sinclair, na primeira temporada, aqui com a companhia do Dicard, a Delenn e o London Mollari, raças aqui de, ai meu Deus, Narns, Minbaris e, oxe, sumiu aqui o nome da raça do Mollari, Centaurs, é uma raça muito conquistadora. Esses dois aqui, gente, tem uma química de trabalhar junto muito legal. E a Delenn é um caso à parte para conhecer mais, mas uma ficção científica de muita, muita qualidade, vale muito a pena. Uma das últimas coisas que tinham saído foi até uma animação baseada com eles lá, né? Infelizmente já tivemos aí o falecimento de atores do elenco, né, como o próprio Andreas Katsoulas, que fez o Fugitivo com Harrison Ford, né? A menina que fazia a Delenn também, ela já faleceu infelizmente, mas os personagens estão nessa animação. E trazendo logo aqui do lado, né, uma ficha e um pouquinho mais sobre Sailor Mars, a Rei Hino, né? A esquentadinha, Sailor Mars, amiga de Serena, mas já saiu muitas vezes nas discussões, né? Aqui tem uma frase dela, o que faria se... Não, a frase dela é que assim, né? Porque tem uma pergunta. O que faria se 2 rapazes te pedissem namoro ao mesmo tempo a ela? Não estou interessado. Depois fica lá, ó, ela meio de olho também no Tuxedo Mask, tá? Tem aquele rapaz lá do templo, né? Que também rolou depois uma fé, uma coisinha assim. Mas ela era, além de muito linda, esquentada, muito boa de porrada. E um dos poderes dela, né, o Fogo de Marte, cara, ele tem uma evolução muito bacana no decorrer das demais continuidades de Sailor Moon. E mais uma vez aqui, ó, o Alexandre Nagado, né, contribuindo com a revista Herói, falando um pouco sobre a Sailor Marte, enquanto quem falou de Babylon 5 foi Tiziano Lame. E mais uma contracapa dela aqui, lindinha, bacana demais. Antes de eu ver a Sailor Plutão, pra mim era mais bonita. Não é com cabelão e tal, mas a Sailor Plutão era demais. Fechando aqui, com propaganda. Nescau, não é fazer propaganda não, hein? Vamos lá, sacanagem, né, cara? Aqui, ó, pra quem ainda brinca de Homem-Aranha, essa é boa. Fechando a revista 114 da Herói Gold, ok, nesse vídeo aqui com vocês. Brigadão, pessoal, valeu demais. É isso aqui que tinha e temos muito mais ainda pra mostrar. Eu cheguei a comentar que você, falando sobre a revista Herói, você fazendo um vídeo sobre a revista Herói, você está falando de um conglomerado de assuntos do mundo geek, do mundo nerd, que, cara, junta de tudo um pouco que você pode fazer procurando na internet hoje. Mas isso era o que a gente fazia antes e a diversão, cara, eu posso dizer que me divertia mais, sinceramente. Mas a gente tem que se adaptar, né, aos novos tempos e tudo. E sempre tem coisa boa também atualmente, mas é sempre bom matar um pouquinho de saudade e compartilhar com a galera aqui como é que era antes.
Beleza? Valeu. E olha, Herói também estava se modernizando. Até a próxima, pessoal.